O que que você estava falando referente a incômodo? Como que é aí no Japão? Tava falando assim que quando a gente vai assim andar de trem, de transporte público, ônibus, trem, as pessoas são muito assim, entram muito em silêncio. Se tosse, tosse baixo, espirra. Mas assim, você ouve assim, só os barulhos, os sons dos passos das pessoas, elas ficam muito quietas. Então, tipo, senta quietinha, coloca, tipo, a bolsa no colo, senta às vezes até assim, sabe? Quando tá, assim, mais lotado, né? Mas mesmo assim que tá vazio, as pessoas não, geralmente não sentam, assim, à vontade demais. Senta numa posição assim, sabe? Às vezes, e se dorme, aqui é muito interessante, que eu acho que eu nunca te contei. As pessoas dormem assim, ou assim, sentada. É muito difícil a pessoa dormir assim. Ela dorme assim e eles são tão master em dormir dentro dos transportes públicos e acordar na parada que precisa acordar. Porque dorme, dorme mesmo, tem pessoas. E dorme quietinho, assim, sabe? E aí, cada um entra já, por exemplo, conectado com o seu fone, ou se conecta sempre o celular no modo silencioso, nem é no vibratório, porque eles pedem para colocar no modo silencioso, então é muito silêncio, para não incomodar. E aí, mano, eu percebo assim que daí cada um tá ouvindo a sua música, vendo as coisas no celular, cada um tá lendo o seu livro. E aí eu tava indo esses tempos atrás, que foi através dessa observação maior, dessa ideia do podcast, não que eu não tivesse observado antes, mas foi dessa observação maior, dessa questão de não incomodar o silêncio, quando eu fui buscar o meu visto. E aí eu fui bem na hora do pico da manhã e todo mundo entrando e não tem essa coisa tipo de mesmo que está cheio, as pessoas ficam assim empurrando. Eles mesmo cheio, eles têm uma preocupação com o espaço que eles estão ocupando dentro do lugar. Então eles fazem o máximo para não incomodar o outro, porque aqui incomodar o outro é uma coisa muito mal vista pela cultura. Só que eu percebo que esse não incomodar o outro, claro que tem pessoas porque querendo ou não, a gente querendo ou não querendo, a gente vai incomodar, né? Mesmo quieto, mudo, às vezes a pessoa vai se incomodar com a roupa que a gente tá, ou com a nossa cara, enfim. E aí eu percebo que eles vão para um extremo de incômodo, de não incomodar, digo, o outro, uma preocupação extremista de não incomodar o outro. é, de tipo, eu tenho que passar, e às vezes acaba deixando de passar, ou se passa, fica pedindo mil desculpas, porque você tá passando por uma coisa que pra gente da nossa cultura nem é tão assim, pra eles é mais assim. Eu admiro, não vou falar que não, eu vejo assim, eu tenho uma admiração, não pelo não incomodar do extremo, mas por esse que pra mim beira um respeito ao espaço do outro, porque o espaço do outro é espaço do outro. Então, eles conhecem esse limite, só que eu percebo que, como tem essa frequência de não incomodar, às vezes não tem como que eu posso dizer? Talvez uma melhor separação, ou perceber até onde eu posso invadir, porque a gente tem que, às vezes, ser um pouco invasivo em alguns momentos, como, por exemplo, deixa eu tentar explicar o que eu quero dizer. Não é todo mundo, tá? Mas assim, é comum às vezes acontecer, por exemplo, briga se é entre japonês. Se é com estrangeiro, já chama a polícia. Mas se é entre japonês, e aí você tem um vizinho japonês, se tá te incomodando, o som, eles, tipo da briga, porque às vezes tá sendo muito alta, eles chamam a polícia. Porém, às vezes, mesmo que o vizinho está brigando e às vezes acontece alguma coisa, por exemplo, você escuta que está batendo, por exemplo, estão se batendo, ou o homem está batendo na mulher, a mulher no homem, eles não se metem, eles não vão lá se meter, que nem brasileiro.
Tipo, parar na frente, chama a polícia. Eles ficam com uma certa distância e não se mete. Fala, a vida é dele e deixa ele. Por exemplo, vou te dar um exemplo mais assim. Uma vez a gente foi para Tóquio, eu não sei se eu te contei essa história. Quando eu tinha 17 anos, fui para Tóquio com a minha irmã e com os crush que a gente tava na época. E aí a gente tava voltando pro hotel e tinha uma mulher sendo. Ela não tava sendo agredida, ela tava sendo espancada pelo cara. E passou umas 5 pessoas, mana, olhou e seguiu em frente e não fez nada. Nada. O cara tava bêbado, mas ele murrava a mulher. E eu e a minha irmã gritou na hora que viu aquela situação. E na hora que a gente gritou, ele veio tentar bater na gente. E a mulher tava no chão, assim. E ela falando pra ele ir embora, que eu acho que ela buscou ele no Sunaco, que aqui é muito, muito comum um homem sair pra beber em alguns lugares que ou tem acompanhante ou não tem, né? Só um lugar pra beber mesmo. E E ele veio tentar bater na gente, ele deixou ela no chão e veio pra cima da gente. Os nossos crushes tomaram a frente e peitaram ele e falaram assim: tá doido, vai querer coisar ela? E eles xingou a gente, falou que a gente tinha que ficar quieta, que não sei o que a gente era estrangeiro, que a gente tinha que falar na vida dele e tal. E nisso eu corri pra dentro do hotel desesperada e eu falava bem menos japonês do que eu falo. E eu tentei chamar o cara lá da recepção, e eu falando pra ele que tinha uma mulher sendo espancada para ele chamar a polícia, e ele não entendendo, eu falei assim: vem aqui fora pra você ver a mulher, porque ela tava tabacada no chão. E aí eu falei: vem aqui, vem aqui, vem aqui. E ele veio, ele saiu, aí os nossos crushes falavam japonês bem mais, explicou pra ele, ele olhou pra mulher, olhou e virou pra dentro e foi embora. A gente ficou assim, pasma, pasma com a situação. E aí a gente foi. Aí, enfim, a mulher pediu desculpa pra gente, porque ela estava causando transtornos. E ela falou que ela tinha buscado realmente ele no Sunaco, que ele estava somente bêbado. E aí isso já é um tema para um outro podcast, por causa da submissão que existe aqui no Japão das mulheres, muito, muito grande. Uma submissão japonesa das mulheres. É um país que é muito evoluído, mas ainda tem muita submissão. E aí ela pediu desculpa pra gente e levantou, se arrumou, e a gente falando, vamos pra polícia, a gente vai, a gente te leva. E ela espancada. O cabelo, eu lembro que tava todo assim, arregaçado, porque ele puxou o cabelo dela, assim, sabe? E a gente falou, vamos pra polícia. E ela, eu lembro que ela chorou tanto que ela tava de maquiagem, que tava assim, sabe, até borrado. E a gente, vamos lá. E ela, não, não, porque eu percebo que eles vão pra um lugar de vergonha, porque é vergonhoso. E aí ela, não, vamos embora, vamos embora. E pediu pra ele, vamos embora, deixa que não sei o quê. E ela pedindo desculpa pra gente, levou ele embora. Aí a gente falou, tá, você quer ir embora, a gente não vai poder fazer nada. Então, assim, eu percebo que acaba, às vezes, não, esse lugar de tão não incomodar é bonito, por um lado, mas vai para um extremo. E aí, até às vezes, eles nem olham para quem está do lado, na frente. E isso eu vejo que também acontece na nossa vida, também, porque às vezes a gente se fecha tanto que não consegue nem ver quem sentou do nosso lado no ônibus, ou na mesa ao lado da praça de alimentação, por exemplo. Mas eu percebo que nós brasileiros geralmente somos um pouco mais abertos. Claro que tem momentos que eu tô falando que isso acontece, eu percebo até comigo, mas não tanto. Vai para um extremismo demais, esse não incomodar, e aí não incomodar o outro, não ser incomodado. Como que é aí, mana? Nossa, à medida que você foi falando, eu fui sendo remetida para uma frase que minha mãe falava com frequência, que é tudo que é demais sobra, né? Até o silêncio, né? Acho que tudo que vai para o extremo ganha uma chega num ponto que é insustentável, né? Tudo que chega nos extremos chega a um ponto que é meio insustentável. E aí,
é bem diferente de como é aqui. Mas à medida que você foi falando, fui me remetendo ao Brasil num primeiro momento, porque a gente é o oposto, né? O brasileiro em geral é barulhento, né? É, a ponto de ter que ter uma lei chamada Lei do Psil, né? Que aí até eu vejo muito que onde não tem a ausência do limite também não é legal, porque aí na ausência do limite você tem que colocar uma regra para todo mundo ir para a mesma página, embora a lei não funcione 100% em todos os lugares, né? O brasileiro é mais barulhento, então ouve música alto, fala alto, ri alto, comunica alto, entra no metrô e já conta da vida para a pessoa que está sentada do lado sem nunca ter visto na vida. Então tem esse excesso de comunicação ali o tempo todo, né? E aqui, nos Estados Unidos, fazendo um recorte de onde eu moro, né, de onde eu vivo, aqui na parte do sul, bem sul mesmo, eu vejo que as pessoas têm um pouco de restrição, de silêncio, mas tem uma liberdade de expressão aqui, por lei também, que tudo bem se você tiver com na- é, como que eu vou falar, como que eu vou dizer? Tudo bem também se você tiver não tiver no silêncio, entende? Então as pessoas costumam dentro dos seus carros ouvirem música alta, às vezes isso extrapola, que aí tá tão alto que o outro ouve também. Às vezes pessoas de moto com rádio na moto ouvindo som alto. Pessoas, às vezes, que têm festa, tem pessoas que têm festas. Aqui tem um pouco de paradoxo, porque tem pessoas que fazem uma festa e você só sabe que está tendo uma festa pela quantidade de carros que tem parada na porta, porque o barulho que é bom não existe. E outras, você sabe que tem festa porque tem muita gente do lado de fora, às vezes, né? Uhum. Então tem um pouco dos dois aqui. Eu vejo que tem um silêncio, mas também tem o barulho. Tem essa. Ninguém fica necessariamente cuidando da vida de ninguém também, mas qualquer coisa fora do normal, entre aspas, a polícia é acionada, entende? Porque aqui tem muitas câmeras, tem grupos de vizinhos que eles se comunicam, então passou alguma coisa estranha, passou uma pessoa andando a pé que a pessoa nunca viu, já aciona o grupo, que já aciona a polícia. Entende? Se eu estiver dirigindo, sei lá, e por der dois zigue-zague na pista, já aciona uma polícia dando a minha placa, entende? Corre-se o risco de, né? Então, parece que uns cuidam assim uns dos outros, é um pouco da vida do outro. Ninguém vai me parar e vai falar diretamente comigo, mas vão acionar a polícia de alguma forma, né? Interessante. Eu imagino, eu nunca tive essa experiência de ver alguém sendo agredido, exceto em Nova York uma vez, na rua, enfim, mas era um assalto, né? Mas eu nunca tive essa experiência de ver pessoas sendo agredidas e o que fariam nesse lugar, né? Mas certamente chamariam a polícia, né? Uhum. Então eu acho que no Brasil tem o extremo do barulho, no Japão tem o extremo do silêncio e aqui nos Estados Unidos tem um pouco dos dois. Legal, mano. Interessante. Acho E que nos tem. transportes? Aí as pessoas falam nos transportes públicos? Elas conversam, elas têm som, tem gente que entra com som. Ou não? Então, eu já estive, por exemplo, em Nova York, acho que eu uso pouco transporte público aqui, para te falar a verdade. Em Memphis não tem quase transporte público, não tem ônibus que passa aqui onde eu moro, por exemplo, não tem. Então, o transporte que a gente usa precisa ser necessariamente o veículo, é o carro. Se você não tem carro aqui, fica realmente difícil de você se locomover. É, e o único lugar que eu já usei transporte público foi em Nova York, né? O trem.
E o trem é super barulhento também, porque as pessoas, é aquilo que a gente vê nos filmes é real, pessoas tocando algum instrumento, né, dentro das estações de trem, né? Não é tão silencioso aqui também, não. Então tem um movimento muito grande aqui. Quando você vai falando desse silêncio que existe no Japão, eu vou para a ausência de movimento, sabe assim? Parece que não tem movimento, né? São pessoas estáticas, são pessoas rígidas que estão ali sentadas, silenciadas, silenciosas, e não tem um movimento, não tem um ritmo, parece, né? Até quando abre as portas, assim, eles saem tudo assim, tipo, tem todo um ritmo para entrar e sair. Sim, eu vejo que é um respeito de você não entrar, assim, você espera as pessoas saírem primeiro, é um respeito, porém, assim, é todo um. Chega a ser um respeito, mas um engessamento junto, sabe? Até para andar. Aí você vai vendo aquelas pessoas aí. Até aqui, a gente já comentou, assim, nos podcasts, cabelo dentro de empresa, não pode ser colorido, não pode ser pintado muitas vezes, tem que ser preto, tem toda uma etiqueta. Claro, isso também tem no Brasil, tem regras, né, dentro das empresas. Só que aqui vai para um lugar, assim, de enquadrar todo mundo no mesmo, na mesma forma. E no Brasil a gente por si só já é muito diferente. Claro, aqui, sim, eles são diferentes. Se você olha para eles, cada um tem um rosto, mas eles são todos de olhos puxados, todos orientais. Então, assim, já tem um aspecto: cabelo preto, liso, olho puxado. Então, assim, por mais que eles tenham rostos diferentes, no Brasil é uma mistura muito grande, uma diferença muito grande. Então, eu percebo assim que daí que é o interessante aqui, quando eles saem do trabalho, quando passa esse lugar de sair do trabalho, que tem o happy hour, é aí que eles expressam e tem um momento de liberdade deles, que daí eles vão para o outro oposto, de cair bêbado na rua, de sair cantando no meio da rua, falando todo embolado, de falar super alto no happy hour. Eles são totalmente o oposto do que eles são indo para o trabalho, voltando do trabalho, estando no trabalho. E claro, gente, a gente não está falando que é para a gente se comportar de maneiras como se a gente estivesse em casa no trabalho. Que, claro, tem regras, mas assim, eles são muito diferentes. E aí o que que eu percebo? Que aqui, para eles expressarem tudo isso que eles são e que eles não conseguem ser no dia a dia, assim, no trabalho, eles se expressam na roupa. Porque aqui você vê muito estilo diferente, mano. Muito, muito, muito assim. Gente vestida de boneca, gente vestida de fantasia, homem vestido de mulher e também ao mesmo tempo com roupa de homem. Assim, é gente vestida, tipo assim, de quanto é jeito, parece roqueira, mas não um nível assim, muito assim, que, por exemplo, pinta o rosto inteiro de branco que nem o Kiss e põe uma lente que ocupa todo o globo do olho, fica o olho preto ou o olho azul inteiro. Tipo assim, é umas coisas assim. Eles vão para um lugar assim, tipo, de colocar às vezes muita presilha, mas muita no cabelo inteiro, sabe? Tic-tac, assim, no cabelo inteiro. E aí coloca um monte de chaveiro no celular. Claro, não é todo mundo. Mas eu percebo que aí eles tentam colocar para fora e aí fica exagerado por causa dessa carga que é tão reprimida. Então, o que a boca cala, né? A gente já sabe que o que a boca cala, o corpo manifesta, né, em algum momento. Então, esse que vai, quando bebe, vai para o extremo, ou vai para o extremo em roupas, vai para o extremo, né, nessa expressão de roupa mesmo, né, no estilo, né? Estilo. Mas o que mais me chamou a atenção que você foi falando, enquanto você foi falando, é que no Japão não tem muita mistura, né? Eles se preservaram aí a raça japonesa meio que pura.
E aí tem essa rigidez de comportamentos, de regras, tem esse paradoxo, né, entre a rigidez e quando solta, solta, que vai para o extremo, para o outro extremo, Idiota. vai de extremo a extremo. E eles não se misturaram. No Brasil, misturou bastante, misturou, misturou, misturou. É muito difícil achar uma pessoa, Só índio brasileiro. um gen puro de uma só raça, né? Contido ali dentro de uma só raça ali no Brasil, porque realmente houve uma mistura muito grande. Aqui nos Estados Unidos teve a divisão de raças, né? E aí misturou, né? Misturou mais ou menos, misturou um pouco, mas misturou, não é como no Japão. Aqui misturou também, numa diferente da mistura do Brasil, mas ainda misturou. Então, por isso que tem esse paradoxo aqui entre o silêncio e o barulho. No Brasil é mais barulho e no Japão é um silêncio. Então, acho que assim, quanto mais a gente se mistura, mais a gente mistura os comportamentos, mais a gente mistura a as expressões, as falas, o comportamento, o pensamento, o jeito de falar, o jeito de se comportar. E aí vai dando um outro ritmo para a coisa, né? Hum. Como o Japão não se misturou, esse ritmo, óbvio que tem um ritmo, mas é um ritmo mais engessado. Não tem uma coisa solta, não tem uma coisa leve, não tem uma leveza no que você fala, né, em geral, né, mana? Pode ter o respeito, claro, que é bem bacana e tem coisas bonitas dentro da cultura, não tô julgando aqui como certo ou errado, mas tem uma rigidez ali de ter que seguir as regras. Quando mistura, essa rigidez parece que vai ganhando um outro ritmo, né? É, exatamente. É muita rigidez, não é à toa que aqui eles se matam ao torto e direito. Aqui eles, quando eu falo assim, mano, é porque eu também nunca morei em outro lugar, né? Só tive experiência de morar no Brasil e visitar a Tailândia. Mas eu vejo assim que aqui vai para um sistema tão louco de trabalho, de vida, de você abaixar a cabeça, que tem uma coisa muito hierárquica ainda. É o que assim, no Brasil a gente é claro, tem o respeito dos mais velhos, respeitar o chefe, ok. Só que tem aquele respeito que é também colocado assim, de tipo, se você tá falando alguma coisa pra mim, e você tá me desrespeitando, eu não vou ficar quieta, não importa se você é chefe, se você não é. Então, assim, tem uma coisa que a gente, acho que é uma tolerância, eu acho que o brasileiro tem, que é muito mais, não tô falando que é pouco, que é ruim, mas bem menor do que o japonês. E aqui essa questão de hierarquia é muito forte ainda, por causa dos samurais, dos reis, do império que tinha bem antes, e ainda tem rei, rainha no Japão, por mais que eles né, não atuam assim de forma assim, porque tem aqui a primeiro-ministro, mas tem rei e rainha no Japão ainda, e eles têm essa coisa de abaixar, se curvar, ou, meu, tem um negócio, se curvar perante o outro e a engolir certas coisas que às vezes são abusivas, assim. É muito comum escutar casos de abuso psicológico dentro de empresa aqui no Japão. É tipo assim, é muito normal você escutar. Tem até um moço que eu sigo, não sei se você já ouviu falar dele, que ele chama Gucci, que ele casou com uma brasileira. E ele tá no Brasil, ele tá muito famoso no Brasil, porque ele é japonês, ele fala português, é uma gracinha. Ele depois dá um Google, quem não conhece ele, e se você puder ver, mano, ele é muito fofo. E eles estão percorrendo o Brasil, já é a segunda vez que eles estão pro Brasil, terceira, não sei. E ele fala o quanto que a vida dele mudou depois que ele conheceu a esposa dele e principalmente depois que ele começou a ser inserido dentro da cultura brasileira, porque mesmo estando com ela no começo, até onde eu sei, pelo que eu me lembro, ele era fechado, porque eles moravam aqui, né? Então ele tinha tipo assim, esse amor, esse respeito, e sabia de algumas coisas do Brasil, mas quando ele se abriu para aprender português, para conhecer a cultura,
Ele fala assim que ele mudou totalmente e ele mudou muito quando ele também conheceu ela em relação a essa questão de hierarquia, de respeito, que ele estava doente mesmo, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, quando ele conheceu ela, porque ele estava sofrendo abuso, ele não estava feliz. E aí ele fala que depois que ele foi para o Brasil, quando ele começou a ser inserido realmente na cultura, conheceu, ele fala assim, ele é uma outra pessoa. Eu acompanho eles já faz um bom tempo, eu e o Rick, meu marido, e você é nítido, você vê o rosto, o olhar, o semblante dele do que ele era no começo. Assim, é outra pessoa. É, acredito. E aí eu vou ser obrigada a dizer que, bom, eu e Carol, eu e Carol somos duas psicanalistas espiritualistas, né? Que já é fora daquela psicanálise tradicional. Então, para a gente, à medida que você vai falando, né? À medida que a gente vai concatenando as ideias aqui, eu não posso deixar de mencionar que a gente não é que a gente só consegue, mas só faz sentido tudo isso quando a gente traz o espiritual para essa conversa, né? Porque a, a, a humanidade foi feita para se misturar. E quando não mistura, parece que fica, não evolui, né? E eu não estou dizendo que a gente não tem problemas de agressão, de depressão, de violência no Brasil ou aqui. Não é nada disso. A gente tem. Só que quando a gente não, como não misturou, parece que espiritualmente não evoluiu, né? Aquele ser humano dentro, continua ali o rei e a rainha, continua os mesmos costumes, continua as mesmas tradições. E eu não estou dizendo que é para mudar a tradição, não é sobre isso. Por isso que eu estou pedindo um olhar mais espiritual para a coisa, Sim, porque o espírito daquela pessoa não está liberto, né? Está ali preso dentro de um corpo, obedecendo regras que já não fazem mais sentido. Né? Quando a gente mistura, a gente entra na diversidade do ser. Então, não é já nem mais americano, nem mais brasileiro. Tem uma mistura entre dois. Não é nem só japonês, nem só brasileiro. Tem a mistura ali dos dois. E aí existe, abre aí a possibilidade de uma manifestação com mais liberdade, porque você acessou o diverso, você acessou outra informação, você acessou outra frequência que não só aquela, né, que você exatamente. nasceu, né? É Exatamente. muito profundo isso. É muito profundo. E tudo isso que você está falando é muito real. Eu percebo assim, tem o melhor amigo do Rick, ele é casado com uma japonesa. E o quanto que ela e a mãe no começo não queria que a filha casasse com um brasileiro. E aí, depois que ela se abriu, nossa, eu fui até no aniversário da esposa dele. A gente foi, eu e o Rick, assim, ela fazendo as coisas pra gente experimentar, fazendo, tava tendo churrasco e ela fazendo coisa japonesa pra gente comer. Então tinha uma mistura ali de comida. A gente comeu churrasco e sopa japonesa, tipo, junto, assim, sabe? E aí, e ela querendo que a gente experimentasse, tinha uma troca. E é nisso que eu vejo que você tá falando. A gente só evolui e a gente só transforma e a gente só enxerga quando a gente se conecta e tem troca, quando a gente se mistura. Porque mais do mesmo, não adianta. Azul com azul somente não vai ter diversidade se não misturar com rosa, né? Isso. E aí você vai morrer no azul, achando que é tudo azul, e tem que ficar tudo azul, e não tem uma coisa saudável, né? Parece que não fica saudável quando É, não mistura. é, Nossa, isso é muito profundo, pelo menos para mim, gente. Eu espero é, que esteja fazendo sentido aí para vocês, de alguma forma, porque isso que a gente está trazendo, né, desse cunho espiritual, com esse olhar espiritual, na verdade, é sem cunho religioso, é espiritual mesmo, é olhar com o olho do espírito mesmo, né, daquela alma, né, que não misturou com outra alma, portanto, ela não tem o conhecimento do diverso. Então, ela só tem uma informação para vivenciar, né? Então, é, é muito, muito, muito curioso isso.
E aí, essa é a inteligência que existe no diverso, né? Que aí vai formar uma unidade de novo? Vai, né? Que a mistura forma uma terceira informação ali, que tem uma unidade, né? Tem uma individualidade ali, só que é uma outra informação com, com... Deixa eu ver se eu consigo explicar, que na minha cabeça está vindo tão, tão claro isso, que é, ó, sei lá, japonês e brasileiro, que é a mistura que você tem aí, né, com seu parceiro, inclusive. Quando mistura, tem a informação de dois lugares, que aí vai dar num terceiro comportamento, numa terceira expressão ali, que não é nem tanto só do Japão e nem tanto só do Brasil. É uma terceira informação mais diversa, portanto, tem mais riqueza aí unificada num lugar só. Portanto, tem evolução, né, do ser ali. Exatamente. É como se tivesse nutrientes de várias terras, de vários lugares. Então, é uma terra com mais nutrientes, com mais coisas de vários lugares. É uma terra misturada E de por isso nutriente. é perfeito, por isso que a gente sente tanta necessidade de migrar de um lado para o outro, porque essa mistura é necessária de alguma forma. É, É divina, é é, difícil. divino É. diversificar, né? Unir, somar, é divino. Será E que aí, é se por isso? a gente entra na rigidez do não vou me misturar, a gente, ok, tá tudo bem também. Só que aí fica na rigidez de fato, né? E tudo que implica em em ter essa rigidez embutida ali. Exatamente. Mas sabe o que me veio uma coisa bem, parece boba, mas para mim fez sentido. É, será que, porque assim, tudo que é do que tá no energético, no espiritual, é materializado no físico. Aí eu pensei, será que, porque quando eu falei da terra dos nutrientes, aí eu pensei, nossa, será que é por isso que a terra do Brasil é que planta qualquer coisa, dá qualquer coisa? De tanto nutriente? Tudo que planta dá, é exatamente, é o bordão, né, do Brasil. É, Verdade. porque é É tanto nutriente, é tão rico de nutrientes de vários lugares, energeticamente falando, né? Tem tanta mistura que manifesta na terra do Brasil. Claro, gente, a gente tá falando que essa terra veio de vários lugares, mas, né, é tanta mistura energética que isso manifesta na terra que planta dá até chuchu na cerca. verdade. Por isso que é muito comum a gente ouvir brasileiro. Eu sou uma que replica essa frase de que eu vou no Brasil me reabastecer. Eu vou no Brasil para recarregar minhas energias. Eu vou no Brasil para me abastecer, né? Uhum. E eu não tinha a dimensão consciente dessa frase, né? O que estava por trás dessa frase, né? Exatamente, dos nutrientes que tem lá, né? Exato, Né? exato. O importante é a gente realmente a gente se abrir para poder se misturar, para poder olhar o que que tem ali, para poder fazer troca. Porque quando a gente não se mistura, mesmo até com brasileiro aqui no exterior, tem alguma coisa. O que que tem nessa Sim, versão da gente não se misturar com X tipo de pessoa? Sei lá, sim. a gente que é motoqueiro, aqueles motoqueiros de coisa de, como que fala? Colete de spike, sabe? Essas coisas, rebite, né? E por que que eu não vou misturar com motoqueiro? Porque, sei lá, eu não sou motoqueiro. Mas o que que tem ali que talvez eu tenha uma versão, né? Ou, sei lá, com alguém que faz, sei lá, alguma coisa que não é, não acho legal. Aí a gente não conhece, né? Aí a gente não abre o nosso leque, não expande a nossa percepção, o nosso, como que eu posso falar? Não só percepção, mas compreensão de vida, de que existem outras vidas. Por isso que eu acho que quem viaja muito, que é mochileiro, tem como que fala? Uma abertura muito grande e tanta bagagem que quem não viaja tanto que nem eu, não tem. Ele bebe de várias fontes, de ver, de presenciar, por mais que às vezes são realidades tristes, difíceis, mas
tem essa observação, traz, vive. Eu acho lindo de mochileiro. Viver assim. Quem sabe um dia. Então, a gente começou a falar, né, dessa ausência, né, da expressão, né, desse silêncio excessivo, né, de algumas, né, de uma nação, e aí a gente foi expandido para a ausência do diverso, né? E a gente começou a falar de nações, né? Japão, Brasil e Estados Unidos. Só que a gente pode, é isso que você está falando, a gente pode perfeitamente estender isso a pessoas, situações, classes sociais, profissões. A gente pode estender isso para raça, né? Porque, não vou me misturar. Tudo que você tem aí de aversão à mistura, talvez tenha uma grande informação para sua evolução contida aí, nessa ausência da mistura ao diverso, né? Nisso que você silencia, né? E não quer contato, não quer expressar, não quer expressão, não quer, né? Não quer essa divisão, né? Que é a ausência daquilo na sua vida, talvez aí que esteja uma parte rica, né, para você ser abastecido e que você está negando, né? Exatamente. É isso. Pensem aí, reflitam. A gente vai encerrando por aqui. Vai trazendo isso, percebe que quais movimentos que fizeram. Compartilha se você mora no exterior e o que que você percebe aí de diferente, como que é, o que que veio para você, deixa aqui nos comentários. A gente vai deixar as nossas redes sociais aqui, compartilha com alguém, né, mano, que você acha que vai beneficiar. A gente quer chegar em mais e mais pessoas que moram no exterior, que falam português, né? Não só brasileiros. E é isso, a gente se vê no próximo podcast. Obrigada, mano. Ai, obrigada a você. A gente briga tanto para não misturar que dá até guerra, né? Fica a dica aí, gente. Né? Um Verdade, beijo. Cadinho. Beijo.